Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre assistente de IA, agente de IA e agentic AI, que são formas e variações cada vez mais avançadas de uso de inteligência artificial. Eu já falei em vários vídeos meus aqui, que você pode ver no meu canal, sobre assistentes de IA. Inclusive tem vários exemplos, até uma coleção de assistentes de inteligência artificial que você pode assistir, pode acompanhar aqui no meu canal. Eu já falei um pouco também de agente de IA e falei muito pouco dessa terceira opção aqui, que são as IAs agênticas, o nome meio esquisito em português, mas numa tradução literal é mais ou menos isso. Agora eu vou te mostrar a diferença entre eles para você saber e você se atualizar cada vez mais sobre em que casos, né, como é que eles atuam, quais as diferenças entre eles e como é que você pode se beneficiar em cada um desses casos. Se liga só. Vamos começar pelos casos mais simples, que são os assistentes de inteligência artificial. Indo direto ao ponto, vocês já viram aqui, quem me acompanha no meu canal sabe do que eu estou falando, são ali os famosos chat GPTs, por exemplo, são sistemas reativos, são inteligências artificiais reativas, ou seja, você dá uma instrução para ela e ela responde e acabou a conversa, acabou a interação com o assistente de IA. Basicamente, segue esse fluxo aqui que eu estou te mostrando na tela. Você dá uma instrução para o assistente de inteligência artificial, ele pensa, responde para você e para. Então ele é reativo, ele só faz aquilo que você pede e acaba a interação ali, não tem uma continuação. Então a principal diferença entre o assistente de IA e os demais é que ele não tem uma autonomia, ele é sempre reativo, você precisa dar a instrução para ele começar a rodar até o momento que ele vai parar, e se você não der uma nova instrução para ele, ele não continua. E o exemplo mais prático e mais usual, né, mais conhecido por todos, é o ChatGPT, onde você tem exatamente essa conversa. Vamos falar agora dos agentes de inteligência artificial, que é um avanço, né, do uso de inteligência artificial. Eu, particularmente, tenho usado bastante no meu dia a dia, prestando serviço e desenvolvendo soluções para empresas que utilizam agentes de inteligência artificial, que seguem mais ou menos essa lógica aqui. Eles recebem um objetivo e, a partir desse objetivo recebido, ele faz o planejamento, executa as ações definidas e entrega resultado. O uso de agente de inteligência artificial é muito comum e faz sentido. Os principais casos de uso são quando você tem tarefas repetitivas e que você pode botar essas tarefas dentro de um fluxo de trabalho, configurar cada etapa desse fluxo de trabalho e, a partir do momento que você tem essas etapas configuradas, você consegue fazer com que o sistema rode com frequência, rode seguindo cada passo e a inteligência artificial vai atuando e emitindo as respostas dentro de um contexto que você já definiu, que você pré-estabeleceu. Então ela executa, ela tem um objetivo definido, planeja, faz as ações necessárias, entrega o resultado e você não precisa necessariamente ter que apertar um botão ou escrever uma frase ou passar uma instrução como você faz com o ChatGPT. Você pode deixar definido que um gatilho vai existir para que o agente de inteligência artificial entre e comece a operar. Esse gatilho pode ser, por exemplo, um horário definido. Você pode configurar a sua automação, o seu agente de IA, para executar todo dia às 10 horas da manhã para ler notícias de sites que você definiu e já deixou ali a lista pronta, por exemplo. Ou você pode deixar definido que ele vai correr o seu e-mail e avaliar os e-mails mais importantes. Então você pode já deixar essa etapa pré-configurada, ou seja, ele tem um objetivo a ser cumprido, ele vai executar todas essas ações e no final vai entregar um resultado. Nada mais é do que a evolução do uso do assistente de inteligência artificial. Dessa vez, o agente de IA ele é proativo. Ele já tem ali o seu objetivo definido e você não precisa ter um gatilho, você não precisa acionar um comando para ele agir, para ele começar a trabalhar. Ele é proativo. Ele mesmo vai saber quando é que ele precisa começar a trabalhar e vai cumprir todas essas etapas aqui que você está vendo na tela. Então, recomendo, se você não faz uso, por exemplo, no CV Senior, que é a plataforma de geração de currículos, tem o uso de inteligência artificial, que lê o PDF toda vez que um usuário importa um PDF com o seu currículo, entra uma inteligência artificial processando, lendo todas essas informações do PDF, extraindo essas informações, separando e qualificando, limpando todos esses dados e guardando nos locais certos dentro de um banco de dados para depois a gente conseguir cruzar esses dados e gerar informações úteis para os usuários do CV Senior. Então, é um caso, por exemplo, de uso
de inteligência artificial, que inclusive você também pode aplicar dentro do teu contexto. Vamos falar agora das inteligências artificiais agênticas, ou Agentic AI. É um termo que, para o português, não encontrei uma tradução mais bonita, mas na prática é um sistema onde você tem várias inteligências artificiais se falando, e ele tem autonomia, são inteligências artificiais que têm autonomia, são proativas e trabalham e conseguem se desenvolver aprendendo a partir do que ela executou, ou a partir do que uma determinada de um determinado agente executou. Então, como é que é esse fluxo? Como é que é o trabalho? Como é que elas operam nesse contexto do agente AI? Ela percebe o ambiente, então já tem uma configuração dentro desse agente que ele vai passar a atuar a partir de determinado momento. Então, vai acontecer uma ação que vai disparar um gatilho para essa inteligência artificial começar a operar. Ela planeja o que precisa ser feito a partir dos critérios já estabelecidos anteriormente, executa a ação, avalia o que foi executado, se está de acordo com o que foi planejado, faz os ajustes necessários, se for necessário ajustar alguma coisa, tendo em vista o que foi planejado, e repete a ação. Então, o Agentic AI, você tem um contexto muito mais evoluído, assim como a gente estava falando do assistente que evoluiu para o agente, o Agentic AI é uma evolução dos agentes. E você tem, em muitos casos, vários agentes se falando, vários agentes trabalhando em conjunto. Um exemplo prático disso é quando a gente tem por exemplo, tem um agente que vai trabalhar atendendo ou respondendo perguntas do público. E aí você tem um segundo agente com uma série de critérios já definidos, como se fosse um agente para fazer o compliance, né, para garantir a conformidade do que o primeiro agente está respondendo. Então você bota esses dois para trabalharem em conjunto, em paralelo. Então o primeiro emite a resposta a partir do que o usuário perguntou. Então um cliente, um potencial cliente, ou um aluno, ou um lead seu, ele manda uma resposta, uma pergunta para você. Você tem um agente que vai criar uma resposta e você tem um segundo agente que vai avaliar se a resposta dada pelo primeiro agente está em conformidade com os critérios estabelecidos pela sua empresa. Se não tiver em conformidade, ele vai fazer essa etapa do ajuste. Então, você tem um agente avaliando a resposta, avalia a partir de um planejamento já definido, já feito anteriormente, e emite para o primeiro agente dizendo, olha, precisa corrigir porque isso aqui não está certo. Ou não, está tudo ok, segue para a próxima etapa e pode mandar essa resposta para o usuário final. Então, basicamente, repara que no Agentic AI você tem um sistema mais complexo, mais elaborado, onde você tem a possibilidade de fazer com que, além de ter autonomia, a sua inteligência artificial consegue, inclusive, aprender e corrigir a rota antes de dar uma resposta final, antes de dar um passo final para o teu público ou executar uma ação que você quer que ele faça. Então, aqui, basicamente, em linhas gerais, você consegue visualizar e entender a diferença do assistente para o Agentic AI, e repara que eles cabem e fazem sentido em determinados contextos. Se você quiser uma resposta de uma pergunta mais básica, você pode entrar em contato ou você pode acessar o ChatGPT, melhor dizendo, um assistente de IA. No segundo momento, você pode usar um agente de IA para automatizar tarefas repetitivas que você tem no seu dia a dia. E com o Agentic AI você consegue trazer mais complexidade e criar um sistema mais elaborado, inclusive permitindo que esse seu sistema aprenda com as respostas que ele mesmo deu e ele aprimore, ele se corrige, ele se ajusta para conseguir emitir uma resposta final. Então, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Se você quiser saber mais informações sobre o uso de inteligência artificial no seu dia a dia, cola aqui comigo, assina o meu canal para você receber novos vídeos e ficar por dentro do que está acontecendo. E se você quiser estar mais próximo e tirar dúvidas, você pode entrar no grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.